Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Aula Paraná, para mais essa aula de Química. Na verdade, é mais aquele show de Química com vocês, galera da primeira série. Sejam muito bem-vindos, se acomode, se aconchegue, esteja bem no conforto do seu lar. Fique bem em casa, por gentileza, nada de ficar zanzando pela rua aí não, tá, galera? Não é tempo para isso, por favor. Consciência e responsabilidade, assim, quanto mais vocês forem responsáveis, antes nós vamos voltar à nossa rotina normal. Show de bola? Bora começar essa maravilha? Bora! Mas antes, galera, vamos para aqueles, recadinhos do coração. Corta aqui para a câmera 2, por gentileza. Galera que está assistindo as aulas pela televisão, muita atenção. Você precisa agendar com a sua escola um dia e um horário para fazer a entrega das atividades. E para você, aluno do estado que está acessando o Google Classroom, muita atenção e nunca esqueça de acessar para validar lá no link a sua presença. Pelo amor de Deus, não esqueçam desse recado, por gentileza, meus queridos. Recados dados, voltamos aqui para a câmera 1. Alegria imensa, agradecendo sempre o carinho de vocês que estão fiéis aí com a gente nessas aulas, fazendo as tarefas, se desgastando, porque estudar também desgasta, mas faz parte, e principalmente, parabéns para vocês, aluno, que mesmo em meio a todo esse contexto que estamos vivendo, não está desistindo de estudar. Continuem assim, vale muito a pena. Posso garantir isso para vocês, beleza, galera? Bora começar mais esse show? Eu tô aqui louco para começar. Certo, pessoal? Vamos lá então? Vamos lá então, galera. Vem para a câmera 2 Brasil. Hoje, galera da primeira série, estamos nas aulas número 22, dois patinhos na lagoa. Hoje nós vamos trabalhar as propriedades físicas dos compostos moleculares. Ah, professor, compostos moleculares a gente começou a ver na aula passada? Exatamente, né? Nós estamos nessa vibe, nós estamos trabalhando as ligações químicas, certo? Estamos lá, vimos a regra do octeto, nós vimos as ligações iônicas que envolvem os íons, quando alguém... Nossa Senhora, me emocionei. Quando alguém perde e quando alguém ganha elétrons. Nós trabalhamos também, na aula passada, as ligações covalentes, certo? Aonde ninguém dá e ninguém recebe, mas eles compartilham os elétrons. Nós já vimos as propriedades também dos compostos iônicos, aqueles que fazem ligações iônicas, e hoje, para nossa aula, nós vamos trabalhar então as propriedades dos compostos moleculares, aqueles que fazem ligações então covalentes, certo, galera? Para isso, nós vamos falar sobre os estados físicos, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, corrente elétrica. Será que esses compostos moleculares conduzem ou não conduzem corrente elétrica? Solubilidade. Esses compostos são solúveis ou insolúveis? Tenacidade, dureza, sexta no Globo Repórter. Mentira, galera, sempre quis fazer isso. Imagine eu lá naquela propaganda. Que loucura, que loucura. Lembrando, né, compostos covalentes, né, que também são chamados de compostos moleculares, são aqueles que possuem exclusivamente as ligações covalentes. Alguns exemplos: a água, o gás carbônico. Lembra? Os elementos que fazem ligações covalentes são aqueles que não são metais. Então sempre acontece com um não metal e outro não metal. Lembrando que esses elementos eles estão mais para o lado direito da tabela periódica.
beleza? Além desses elementos que estão mais lá para o lado direito, nós também temos no lado esquerdo, bem ali em cima, o hidrogênio, que também faz ligação covalente. Lembrando que o hidrogênio ele é um gás, por mais que ele esteja na família dos metais alcalinos, certo? É importante a gente relembrar alguns aspectos, porque sempre isso vai ser importante nas sequências das próximas aulas, tá bom? Não só aqui na primeira série que vocês estão, mas quando vocês trabalharem também na segunda série, vocês vão ver que muitos conteúdos estão atrelados e estão compatíveis com vários conteúdos que vocês estão vendo no primeiro ano, beleza? Show de bola? Maravilha, então. A gente não deu start, né? Diga show daí, eu digo show daqui. 1, 2, 3 e show, galera! Maravilha, então. E a primeira propriedade chegando, né? Primeira propriedade que nós vamos falar é sobre os estados físicos dos compostos moleculares. Os compostos covalentes, eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos, tanto sólido, quanto líquido ou gasoso. Alguns exemplos para vocês. Alguns compostos covalentes que nós encontramos no estado sólido. O açúcar, a molécula de sacarose, sílica, que é a areia, diamante, grafita, beleza? Líquido, nós podemos encontrar a água, a acetona, né, utilizada lá para remover esmalte da unha. Etanol, lembrando que o etanol é um álcool, certo? Gasoso, nós temos lá o sulfeto de hidrogênio, o gás cloro, gás bromo, gás hidrogênio, certo, galera? Beleza? Então, na questão dos compostos covalentes, eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos. Eu trouxe aqui para vocês uma tabela com esse estado deles, né? Então, como falei, gás hidrogênio, sulfeto são elementos, são moléculas, são substâncias no estado gasoso. Água, acetona, etanol são lá no estado líquido. Sacarose no estado sólido. Lembrando que quando eu falo desses estados físicos, eu estou me referindo, né, à temperatura ambiente, certo, galera? Lá a mais ou menos 25 graus Celsius, ok? E pressão de 1 atm. Show de bola? Beleza? Perfect. Para quem não entendeu, eu disse perfeito. Rapaz do céu. Estados físicos, ok? Ponto de fusão e ebulição, ok? Não, professor, você não falou ainda, né? Eu vou falar agora, galera. Em geral, os pontos de fusão e ebulição desses compostos covalentes ou compostos moleculares são menores que as das substâncias iônicas, dos compostos que fazem ligação iônica, certo? Lembra que há umas 3 aulas, mais ou menos, trabalhamos essas propriedades, né? E eu disse para vocês que os compostos iônicos têm um alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembrando que isso, né, é a temperatura que essa substância passa do estado sólido para o estado líquido, no caso do ponto de fusão, e no ponto de ebulição, a temperatura na qual ele passa do estado líquido para o estado gasoso. 2 fatores que interferem bastante nesses pontos de fusão e ebulição desses compostos é a questão da massa molar, né, a massa dessa molécula, e também as forças intermoleculares. Professor, o que são forças intermoleculares? Rapaz, aguarde porque tem uma aula preparadinha para vocês futuramente para falarmos só sobre essas forças intermoleculares. Beleza? Maravilha então, galera. Então eles têm pontos de fusão e ebulição mais baixos que os compostos iônicos, e esses 2 fatores, a massa e as forças intermoleculares, são aí essencial para que eles sejam realmente baixos, tá? Outra propriedade, nós temos também a corrente elétrica. Eles conduzem ou não corrente elétrica, galera? Na sua forma pura, a maioria dessas substâncias covalentes, elas não conduzem corrente elétrica.
Elas se comportam normalmente como isolante. Uma das exceções é a grafita, tá? Mas em geral, esses compostos covalentes, em sua forma pura, certo? Eles não conduzem correntes elétricas e sim, eles são isolantes. Achou que ia cantar aquela música, né? Isolado, isolado. Tá, chega. Solubilidade, galera. Existe uma coisa bem importante na questão dos compostos moleculares. Existem moléculas que nós chamamos de moléculas polares e existem as moléculas que nós chamamos de moléculas apolares. Essa questão de polar e apolar, ela está muito relacionada com a questão da eletronegatividade. Quando a eletronegatividade dos átomos que fazem a ligação daquela substância se anulam, esses compostos eles são apolares. Quando existe uma grande diferença de eletronegatividade, nós dizemos que esses compostos são polares. Mas também estou dando um spoiler para vocês, porque nós vamos tratar sobre essas propriedades lá na frente. Beleza, galera? Tranquilo? A questão é que, no caso disso, os semelhantes vão dissolver semelhantes, certo? Ou seja, uma molécula polar dissolve molécula polar, moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. Beleza? Então, por exemplo, nós temos lá a água e o álcool. São compostos polares. Semelhante dissolve semelhante. Por isso que ele se dissolve. Temos lá também gasolina e querosene. Esses compostos são apolares, por isso que se dissolve. Agora, gasolina e água, eles se dissolvem? Não, porque a gasolina ela é apolar, a água ela é polar. Beleza? Então, só para ilustrar para vocês, essa questão do semelhante dissolve semelhante. Inclusive, essa questão da água, da gasolina e do álcool, é feito aquele teste para ver se a gasolina ela está adulterada, né? Existe uma porcentagem permitida de álcool que pode ter lá na gasolina e para a gente descobrir se essa porcentagem está ou não adequada, basta adicionar a água. Porque o álcool que está dissolvido na gasolina, ele desce lá para a água. Beleza? Tranquilo? Mais ou menos explicando meio rapidinho aqui para vocês. Show de bola? Maravilha então, galera. Tenacidade, pessoal. A resistência das substâncias covalentes ao impacto é muito baixa. Normalmente, eles são sólidos quebradiços, se quebram muito fácil, tá certo? E na questão da dureza, eles possuem lá uma elevada dureza. Show de bola? Perfeito? Anotou tudo? Eu espero que você esteja com seu caderninho, anotando tudo bonitinho e deixando eu, professor aqui do Aula Paraná de Química, mas também os seus professores orgulhosos, fazendo as atividades do Classroom, interagindo com os seus professores, certo? Fico muito feliz de ver quando vocês fazem atividade, me mandam as fotos fazendo, mas também realizar elas na sua sala de aula online, lá no Classroom, é super importante, os professores estão esperando essa interação, tá certo, galera? Então nunca esqueçam de fazer essas tarefas lá no ambiente virtual de vocês. Show de bola, galera? Maravilha? Porque agora, senhoras e senhores, chegou a hora de praticar, chegou a hora de rever tudo isso que nós falamos, certo? Por isso perguntei se você anotou. Agora, galera, são exercícios para praticar. Qual das alternativas abaixo não corresponde a uma propriedade dos compostos moleculares? Eu não sei mais nada. Agora você vai me contar. Vou dar um tempinho e eu estou aqui esperando quando vocês terminarem.
Voltei, galera! E aí, pessoal? Conseguiram responder? Tava fácil? Mais ou menos, professor. Mais ou menos? Não, tava fácil. Ah, tava fácil? Ah, decida aí, pelo amor de Deus, né? Que coisa, galera. Qual dessas alternativas não corresponde a propriedades dos compostos moleculares, galera? Não conduzem corrente elétrica quando fundidos? É verdade, tá? Eles não costumam conduzir corrente elétrica, eles são normalmente isolantes. Alguns são líquidos à temperatura ambiente? Sim, você consegue encontrar eles nos 3 estados físicos. A mesma coisa a letra C, né? Alguns são gasosos também à temperatura ambiente, então você encontra nos 3 estados, tanto sólido, líquido e gasoso. Lembrando que nesse caso, a gente quer a alternativa incorreta, certo, galera? Aqui não corresponde, a letra A, B e C corresponde às propriedades dos compostos moleculares, beleza? A interpretação ela faz muita diferença nessas questões, tá bom? Apresentam baixos pontos de fusão, tanto de fusão quanto de ebulição. Sim, normalmente apresentam pontos de fusão e ebulição mais baixos que os compostos iônicos. Letra E. Conduzem corrente elétrica quando se encontram no estado sólido? Não, né, galera? Em geral, eles não conduzem corrente elétrica. Show de bola? Belezinha? Tranquilão? Maravilha. Tem uma exceção só que eu já falei para vocês, né, que é a grafita, ela conduz, mas em geral elas não conduzem. Beleza, galera? Exercício número 2, pessoal. Analise as propriedades físicas e químicas das propriedades físicas e químicas dos compostos que realizam ligações covalentes, mostra que existem grandes diferenças entre esses materiais. Um exemplo que mostra a grande diversidade dessas substâncias é o fato delas serem encontradas na natureza nos 3 estados físicos e não apenas no estado sólido, como os compostos iônicos. Com base nessas informações e nos seus conhecimentos, você tem bastante, eu sei disso, qual dos compostos moleculares abaixo é capaz de conduzir corrente elétrica? Poxa vida, eu acho que eu dei spoiler, mas só acho, mas não vou falar mais nada não. Tô esperando você fazer aqui, eu tô aqui te esperando, galera. Manda ver!
Voltei, galera! Ai, meu Deus do céu, professor, o que você fez, né? Um pouco antes de passar para vocês essa questão, eu praticamente dei spoiler, né? Eu acho que, sei lá, não deu nem 3 segundos antes de passar para essa questão, eu já dei spoiler de qual desses compostos aqui é capaz de conduzir corrente elétrica. Né, prof? Tiquider. Professor, eu acho que eu sei a resposta. Ah, eu também acho que você sabe a resposta desse exercício, né, galera? Dos compostos moleculares abaixo, qual é capaz de conduzir corrente elétrica? É a letra D, pessoal, é a grafita, galera. Meu Deus do céu. Ô, professor, né? Que mancadinha, né? Rapaz do céu. Não vou dar spoiler, não vou dar a resposta desse exercício, vou deixar agora para você se virar, ó. Vou ficar caladinho, tá? Uma substância sólida foi dissolvida em água sem que aparentemente uma reação tenha ocorrido. A solução resultante apresentou pH maior que 8 e era condutora de eletricidade. Embora esses dados não sejam suficientes para identificar essa substância, a gente pode fazer algumas observações, algumas afirmações sobre a sua natureza. Assinale a afirmativa que melhor descreve a natureza mais provável desse sólido. Aham, tô esperando vocês aí. Manda ver. Estou aguardando.
Tempo esgotado, galera. E aí, conseguiu resolver? Hã? Sério mesmo? Certeza? Perfect, pessoal. Olha lá então. Qual dessas alternativas melhor descreve a natureza mais provável desse sólido? Opa, atenção, né? Ele diz que ele é condutora de eletricidade. Sim, palavra-chave, né, pessoal? Condutora de eletricidade é uma característica dos compostos iônicos. Lembrando que os compostos covalentes ou moleculares não conduzem eletricidade. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Perfeito, galera! Último exercício, faça aqui a correspondência correta entre as frases da primeira coluna e as ligações da segunda coluna. Senhoras e senhores, faz aí. Tô esperando aqui.
Tempo esgotado, senhoras e senhores! Voltamos, galera! Conseguiram fazer? Essa é legal para você treinar um pouquinho já a questão das ligações químicas, certo, pessoal? Vamos lá comigo? Corta aqui para a câmera 2, por gentileza. Qual ligação ocorre entre dois átomos de sódio? Lembrem que o sódio é um metal, certo? Então, dois elementos metálicos fazendo essa ligação é uma ligação metálica. Nós não vimos ainda, né? Mas como envolve metal, é mais fácil de entender, mas nós vamos trabalhar ainda sim as ligações metálicas com vocês. Entre átomos de cloro, galera, qual é o tipo de ligação, hein? Ligação covalente simples. Cloro tem 7 elétrons na última camada eletrônica, precisa só de mais um. Portanto, ele vai fazer uma ligação simples. Um par de elétron sendo compartilhado, tá? Entre átomos de oxigênio, qual que é a resposta, galera? Ligação covalente dupla, beleza? Oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência, para completar 8 faltam mais 2, então esses dois átomos de oxigênio vão fazer uma dupla ligação, compartilhar 2 pares de elétrons, beleza? Entre átomos de nitrogênio, galera, a resposta é ligação covalente tripla, beleza? Ele é da família 5A ou grupo 15, 5 elétrons na última camada, para completar os 8 faltam mais 3, portanto, ele faz uma ligação tripla. E fechando, entre átomo de sódio e cloro, entre um metal e um não metal, o tipo da ligação, galera, é iônica, certo? E aí, galera? Conseguiram? Pegaram bem? Relembraram bastante coisa também nesse último exercício? Que legal, que bacana, que show, galera! Lembrando que hoje nós trabalhamos as propriedades dos compostos moleculares. Infelizmente, o nosso tempo de aula chegou ao fim, mas nós trabalhamos as propriedades como os estados físicos, ponto de fusão e ebulição, corrente elétrica, solubilidade, tenacidade e a dureza, além, obviamente, de exercícios para praticar. Show de bola? Vocês gostaram aí? Eu amei estar aqui com vocês e eu deixo o meu muito obrigado por essa aula maravilhosa, por mais uma oportunidade de estar aqui, a essa produção maravilhosa, ao Jonathan, ao seu Rubens, que estão aí controlando a produção na câmera, na edição, ao Davi e a Beth, o Davi está aqui hoje, e também ao Paulo, o intérprete de Libras. Toca aqui, Paulo! Valeu, garoto! Um beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau, pessoal!